Amados, graça e paz. Hoje é Natal e nós louvamos a Deus pela bênção da oportunidade que Ele nos dá. Esse é um tempo de celebração. Nós estamos com a ausência de muitos irmãos e irmãs, até mesmo por causa do Natal, viagem, família em casa, e uma série de coisas que dificultam as pessoas virem até a igreja nesse dia. E nós também temos o grande desafio da ausência do Ministério de Música. E graças a Deus nós temos aqui, a gente achou que ia ser a capela, mas temos a irmã Luísa que vai nos socorrer com a acordeon, né? E eu quero que você tente fazer deste momento um momento no qual você tenha liberdade de estar diante de Deus, louvando a Deus, celebrando a Deus, dentro da possibilidade, dentro daquilo que é possível, mas com sinceridade, com gratidão, não é? Nós precisamos pensar dessa forma para que o culto ele possa ser para Deus e que você possa neste momento também cantar conosco. Nós vamos cantar, quero convidar os irmãos para nos assessorar nesse cântico, e eu quero que você cante conosco, que nós possamos fazer desse tempo um tempo de celebração, apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, mas nós vamos fazer isso. Um cântico bastante conhecido, mas é um cântico que reflete o momento que nós estamos vivendo. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, Jesus, brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, lindos anjos mandados por Deus anunciam a nova dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor ilumina o menino Jesus no presépio do mundo, eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Amém. Você pode assentar um minuto, por favor. A palavra de Deus, eu quero que você tão somente ouça, porque o texto que eu vou ler às vezes é difícil de achar, né? No livro de Zacarias, capítulo 9, eu quero ler alguns versículos para a gente
pensar ou fazer esta abertura, essa introdução de culto, capítulo 9, a partir do verso 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os carros de Jerusalém, e o arco de guerra será o seu domínio. O arco será destruído, ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Esta é uma mensagem proclamada do profeta em tempos de grandes angústias no povo de Israel. Mas a mensagem do profeta em meio à crise é uma mensagem de esperança, dizendo ao povo exatamente assim: alegra-te muito, porque eis aí vem o teu rei, e ele vem para instituir paz. E é interessante que nesta passagem ele também fala que anunciará paz às nações, e todas as nações, para dizer que a conformidade com o Evangelho de Mateus, capítulo 28, quando Jesus diz que nós deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura, de também espalharmos esta boa nova, essa esperança, para que o mundo todo conhecesse o Senhor. E o texto vai falar uma coisa interessante, ele está falando de um tempo de dificuldade, que o povo está como numa cisterna sem água, e ele diz: voltai à fortaleza. Essa ideia é a ideia de restauração que Deus tinha para aquela gente, no sentido de trazer as pessoas que estavam presos de esperança, estavam no lugar, no momento, numa circunstância em que não via saída. Mas volte para Deus, volte para o lugar de restauração que Deus tem. Eu gostaria de que nós orássemos alguns instantes. Talvez você veio aqui hoje cheio de alegria, a família foi abençoada nesses dias de comunhão, né? É tão gostoso reunir a família para comer, para se alegrar, coisa boa, faz parte desse tempo. Mas pode ser também que em meio a todas estas manifestações existe um sentimento de tristeza, de angústia, de frustrações, pecados não confessados. Pensa em circunstância na qual você não é capaz de perdoar, de liberar perdão. E o Natal é exatamente esse tempo de esperança, de reconciliação, de voltar para Deus, de buscar a presença de Deus. Eu gostaria que você neste momento adentrasse a presença de Deus, que você não só entrasse para a presença de um lugar, mas que você tivesse a ousadia, a humildade de adentrar a presença de Deus e falar: Deus, como foi bom esses dias passando com família, eu estou com a parte da minha família, que bom, a gente já conversou muito, falamos muito, rimos muito, comemos muito, mas que coisa boa. Mas nós precisamos mais do que isso, nós precisamos de uma esperança viva em nós, de uma alegria viva em nós, que estas coisas não podem nos dar. Eu não sei qual é a condição com que você adentrou este lugar, Deus sabe, e você sabe. Se apresente a Deus por alguns instantes, silenciosamente.
Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela vida dos irmãos e irmãs que o Senhor trouxe aqui hoje. Pai, eu quero abençoá-los com todas as sortes de bênçãos. O Senhor sabe o que cada um está colocando no teu altar. Eu não sei a situação de ninguém, nenhum deles, mas o Senhor conhece os corações. O Senhor sonda mente e coração. O Senhor sabe o que cada um precisa, e permita que este momento seja um momento de confronto, de se deparar com a tua presença e poder enxergar a própria vida, as dificuldades, as lutas, as fraquezas de caráter, as dificuldades de viver a vida no relacionamento e tantas outras dificuldades que nós temos. Mas Deus, que bom saber que o Senhor está de braços abertos para nos amar apesar de nós. E o Senhor nos convida para um momento novo na tua presença, no qual o Senhor possa trazer perdão, cura, libertação para cada um de nós. Senhor, eu quero pedir por aqueles que não poderão estar conosco, que a bênção do Senhor possa assisti-los, possa trazer sobre eles o teu melhor, possa trazer a tua alegria, a tua paz. Pai, eu quero entregar esse culto nas tuas mãos. Ó Deus, com todas as nossas limitações, nós queremos dizer que é para o Senhor e louvor da tua glória. Por isso, nos auxilia com o teu Espírito Santo, para que esse tempo de culto seja maravilhoso nas nossas vidas. Ó Deus, não por aquilo que possamos fazer, mas por aquilo que o Senhor pode fazer no coração de cada um. Que o Senhor possa suprir as necessidades de cada irmão e cada irmã. Nós nos colocamos assim diante de Ti, Deus, orando em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. A palavra de Deus vai nos falar ainda no profeta, através do profeta Isaías, capítulo 12, diz assim: orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saibam-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Se a primeira passagem foi uma passagem no qual Deus convida o povo a se voltar para Ele, os presos de esperança poderem encontrar libertação, paz e esperança em Deus. Agora o profeta traz na mesma época uma palavra de confiança, de certeza, chamando o povo a alegrar, chamando o povo a dar graças por aquilo que Deus estava fazendo neles e faria no decurso do tempo. Nós fomos alcançados por esta graça. Hoje nós podemos glorificar a Deus, porque o nosso Senhor veio como Rei, Senhor e Salvador, e nós alegramos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos cantar um cântico, não é? O hino número 111, é bastante conhecido, e vai dizer exatamente isso, que nós devemos louvar ao Senhor, não é? Porque Ele fez um ato poderoso, Ele não apenas mandou Jesus para nascer, mas também para morrer no meu lugar, morrer a minha morte, trazer perdão, vida e salvação. Eu quero convidá-los para que se coloquem de pé, para que a gente possa então expressar a Deus o nosso louvor. Nós louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por fins pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim.
aleluia, toda graça te imploramos, amém. Sim, louvamos a Deus pela luz que nos dá, luz que as trevas dissipa e jamais falhará. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Louvaremos sem fim ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive na glória dos céus. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Vem encher-nos, ó Deus, de celeste fervor e fazer-nos sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos, amém. Amados, o nosso Senhor não ficou no túmulo, Ele ressurgiu. Deus o fez Senhor e Cristo, e Deus o colocou à sua destra. Ele não tem mais coroa de espinho, mas está revestido de glória e majestade, de onde Ele há de vir. Amém. Ele não vai voltar mais para morrer na cruz. Ele voltará como Cristo vencedor para levar a sua igreja. Por isso eu quero convidá-los para que nós pudéssemos exaltar aquele que está assentado no trono, está à destra do Pai, e é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Vamos celebrar ao Senhor, vamos cantar, vamos adorar ao Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez. Amém. Nós vamos ter que aprender agora, não é? Até que chegue fevereiro, o pessoal vai se acomodando, nós vamos ter que começar, ou recomeçar, e Deus vai nos dar bênção. Louva a Deus pela vida das irmãs que nos auxiliaram aí, em nome de Jesus, coisa boa. Eu quero convidar o nosso irmão Siqueira para vir à frente um pouquinho. Ele vai nos elevar a Deus em oração, apresentar nossas vidas, nosso culto a Deus. Esse é um tempo de Natal, tempo de esperança, tempo de vitória, meu amado irmão, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias, honra, poderes, louvores e majestade ao teu santo nome. Senhor, como é bom estarmos juntos, a família bendita do Senhor reunida
na casa do nosso Pai Celestial. Toda a glória ao teu nome santo e poderoso, Pai. Pai querido, esta mão poderosa, esta mão de milagre, seja estendida sobre cada irmão, cada irmã aqui, em cada lar representado. O Senhor conhece, Pai querido, a necessidade de cada um. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos cuidado de nós. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. A palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai querido, Pai amado, nós te damos graça pelo teu grande amor por nós. Deus, obrigado, Senhor Jesus. Hoje, Senhor Jesus, comemoramos, ó Deus, dia de Natal. Pai querido, não é a data que o Senhor nasceu, mas importante que o Senhor nasceu para nos salvar. E nós louvamos e glorificamos o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre, Pai. Nós oramos e te agradecemos no doce nome do Senhor, o que vive e reina eternamente. Amém. Eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu costumo dizer que, época de Natal, nós sempre fazemos as mesmas leituras, né? Eu espero que você tenha um coração aberto para que o Espírito Santo traga uma palavra para você que não seja as mesmas que você já tem ouvido ano após ano. E que esta mensagem possa fazer você pensar, refletir, de forma em que haja alegria no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 2, a partir do versículo 8, eu quero ler. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes foram anunciado. Deus, nós lemos a Tua palavra, nos dá entendimento, para que a Tua palavra possa encontrar guarida no nosso coração. Nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos da direção do Teu Espírito. Por isso, Senhor, peço que o Senhor ministre em cada coração, e que o Senhor, através do Teu Espírito, possa encontrar corações abertos, e que o Teu Espírito mesmo possa trazer a palavra, a mensagem que o Senhor deseja que cada um ouça nesta noite. Esse é um tempo de bênção para a vida da igreja reunida neste lugar, e eu quero Te louvar por isso, e eu Te peço em nome de Jesus, amém. Amados, o meu desejo é de que vocês tenham tido momentos de bênçãos neste período de Natal. Eu sei que a gente às vezes acaba se perturbando com tantas coisas, e às vezes neste momento às vezes chega até mesmo perder a razão de ser, mas que na simplicidade
das realizações, dos acontecimentos, vocês possam ter tido momentos de alegria, de prazer. É muito bom esse tempo junto com a família, com as pessoas que nós amamos. Mas esse também é um momento de celebrar a Deus, é um momento de glorificar a Deus. E veja, a notícia do nascimento de Jesus foi a maior notícia de todos os tempos. O anúncio de que Jesus havia nascido foi a maior notícia que os homens poderiam ouvir. E Deus se revela para gerar alegria aos corações dos homens. E eu quero, no decurso dessa palavra, mostrar por quê. Essa alegria, ela não é gerada pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Não é uma alegria promovida por acontecimentos, por circunstâncias. Ainda que o povo estivesse naquela época de Jesus vivendo um momento político, econômico muito difícil, é que a solução destas questões geraria uma alegria no coração deles. Mas sim, o fato de Jesus ter nascido era a razão principal para que eles pudessem se alegrar. Talvez tivéssemos ali muitos incrédulos, talvez tivesse, ou certamente tínhamos ali muitas pessoas que sabiam, mas preferiram recusar a oferta de Deus. Mas com certeza tinham aqueles que aguardavam a vinda do Senhor, a manifestação de Deus. E quando lhes é anunciado, é motivo de glorificação, de louvor a Deus. Foi Deus quem decidiu nos amar, e por causa deste amor é que Ele envia o seu amado Filho. O Evangelho de João 3,16 é a maior expressão, segundo Lutero. João 3,16 é um resumo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez este versículo seja tão decorado em nossa mente que a gente não consegue analisar a profundidade dele, a profundidade do amor. Deus me amou apesar de mim, mesmo sendo pecador, miserável pecador. Deus agradou me amar, não me amou porque eu merecia, amou porque Ele tinha no coração amor, e Ele foi suficiente para amar a mim e amar a você. Fomos alvos deste grande amor, da manifestação desse grande amor. Veja, no anúncio do Messias pelos profetas no Antigo Testamento, eu quero ler só para a gente pensar juntos. O profeta Isaías, que é um dos profetas que fala muito sobre o Messias, no capítulo 9, 3, ele diz assim: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegra na ceifa e como exulta quando reparte os despojos. O profeta, ele está falando desse nascimento de Jesus como um relato que gera alegria, que multiplica a alegria. Ou seja, quando nós celebramos o Natal, nós precisamos perguntar para nós mesmos que alegria que este evento gera no nosso coração, e que consistência tem essa alegria. Porque se a alegria for apenas encontrar com pessoas, comer, beber, amanhã acabou essa alegria. Vamos ter que torcer para chegar logo o Natal, para a gente ter alegria de novo. Contudo, a alegria que o Senhor está prometendo aqui através do profeta é uma alegria que viria e ela multiplicaria. Uma alegria que não acaba, mas ela multiplica e ela transfere para outros. Uma alegria que contagia, uma alegria que influencia. A expressão do Antigo Testamento é exatamente isto. Isto é Natal, algo que não se vive apenas uma vez ao ano, mas é fruto de algo que Deus faz em nós, naquele que crê. E veja, essa alegria ela vem do Senhor. O autor do Antigo Testamento, Neemias, vai dizer o seguinte: que a alegria no Senhor é a nossa força.
Ou seja, quando nós temos essa alegria de Deus em nós, independentemente de circunstâncias, nós temos forças para avançar. Os desafios da vida pessoal, os desafios da vida familiar, da vida profissional, da saúde, se você permitir que Deus gere essa alegria em você, veja, você vai ter forças para enfrentar. Eu costumo dizer o seguinte: muitas vezes eu vou visitar alguém no leito de enfermidade, e eu oro antes, ai Deus, me dá uma palavra de sabedoria, de ânimo, de consolo, de conforto, e eu vou com aquela segurança, com a palavra de Deus. Quantas vezes eu fui, a hora que eu cheguei na casa daquela pessoa, conversei um pouquinho, ela começou a falar comigo, de tal forma, que quem saiu ali consolado fui eu, porque a pessoa estava tão cheia de uma convicção, de uma alegria que independia daquela circunstância de saúde que ela estava vivendo. E eu saí dali como aqueles discípulos, batendo no peito, dizendo, dura essa palavra. Eu voltava dizendo, gente, que palavra maravilhosa. Porque aquela pessoa, apesar da sua dor, das suas falta de esperança na área da saúde, ela tinha dentro dela uma convicção que a doença não podia tirar, que os problemas da família não podia tirar, que as circunstâncias diversas não poderiam tirar, porque a alegria que a pessoa tem é gerada de Deus, e é uma alegria que influencia, que multiplica, é uma alegria que faz com que as pessoas compreendam o significado de Deus na vida de uma pessoa, porque essa alegria é fruto do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo gera essa alegria, não há nada que possa tirar. Essa alegria é fruto de intimidade com Deus. Quando eu vivo uma vida com Deus, quando eu experimento o que representa a vida com Deus, isso não me isenta dos problemas, das dificuldades, das lutas que eu e você temos aos montes. Mas esta alegria me dá força para que eu possa enfrentar. Amados, o que nós precisamos não é que Deus nos livre dos problemas. Nós precisamos é de uma certeza, uma fé que Deus está conosco nos problemas. Na sexta-feira, na reunião de oração, compartilhando com os irmãos, a gente estava falando sobre isso, né? E eu estava dizendo o seguinte, a irmã Andréa estava falando sobre a questão de passar por fornalha, né? Por dificuldades. Irmãos, que coisa interessante, Deus não está muito preocupado em te livrar da fornalha. O que Deus está preocupado é estar com você na fornalha. Por isso que o profeta vai dizer assim, quando você passar pelas águas, eu passarei contigo. Quando você passar pelo fogo, eu passarei contigo, a chama não vai te queimar. Essa certeza é tudo que a gente precisa. Não basta Deus tirar os nossos problemas, que vão aparecer outros. Quem acha que alegria e felicidade é a ausência de problemas, nunca vai encontrar alegria. Porque a alegria é algo que independe, é Deus que gera, é o Espírito Santo que gera no coração da pessoa. Você não fabrica essa alegria, você não produz, é Deus que gera no coração que se abre para Ele. E Natal é exatamente essa oportunidade de abrir o coração para que o Espírito Santo gere uma alegria, para que a convivência da nossa casa seja melhor, muito mais do que você imaginava. Pensa bem, estava esperando a família vir, quando chega, que coisa boa. Pois é, mas o Espírito Santo se encarrega de fazer com que essa alegria tenha muito mais sentido do que simplesmente receber alguém. E é uma alegria que o mundo não pode tirar. É uma alegria que o Espírito Santo produz no coração daquele que se abre para Ele. Essa alegria, nós não a temos por causa da ausência de problemas. Ela é fruto de uma presença de Deus em nós. E veja, quando os profetas anunciaram o Messias, o povo vivia uma profunda crise. O profeta Isaías está falando desta alegria, desse Messias, num tempo de profunda crise, de profunda dor, de angústia na alma, de desesperanças.
E quando ele anuncia o Messias, ele anuncia como alguém que vem em meio a tudo isso para trazer libertação para o homem, para trazer cura para a alma, para trazer salvação, perdão para o homem. A Bíblia não fala muito que Deus vai nos livrar dos problemas, das circunstâncias. O próprio Senhor Jesus disse no Evangelho, dizendo assim: no mundo vocês vão passar por tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci. É como se Jesus estivesse dizendo: eu como filho de Deus também passei, também enfrentei problema, vocês também vão enfrentar. Tem muita gente achando que se aceitar a Jesus não vai ter problema. Engano seu. Você vai aceitar Jesus, você vai ter uma intimidade com Jesus, vai continuar tendo problema do mesmo jeito. A diferença é que quando você luta, tendo uma presença de Deus poderosa em você, essa batalha, ela é dividida com alguém que é poderoso para te trazer vitória. Quando você luta sozinho, a carga é muito pesada para levar. Quando Jesus, ele vem, o povo também está vivendo um tempo de grandes conflitos. O Império Romano estava dominando sobre os judeus. A liberdade deles estava limitada. A circunstância da época era muito difícil. A religião estava atrelada à política, aos interesses humanos. E quando Jesus vem nesse tempo de crise, ele vem de forma em que ele possa trazer vida para as pessoas que estão sem vida. Penso também que o tempo que nós estamos vivendo também é um tempo que exige de nós uma esperança em Deus. A gente não sabe o que temos diante de nós, mas a gente pode ter certeza de que Deus está conosco. Ele diz: eu não te deixarei, nem te desampararei para sempre. O relato que nós lemos nos diz que o anjo apareceu para os pastores, e veja, eles estavam nos campos cuidando do rebanho de ovelhas. E os pastores, eles eram desprezados pelos escribas e fariseus. Eles eram considerados indignos, ladrões, salteadores. Eles não tinham chance no meio do povo, não tinham chance de estar no culto, de prestar um culto a Deus. E veja, foi a estes homens humildes, rejeitados, que Deus se manifestou. Eu acho isso fantástico. Ele não se manifestou aos líderes religiosos, às pessoas de poder. Jesus poderia ter nascido nos palácios ou nos grandes templos, mas ele nasce numa manjedoura, ele nasce num lugar da dificuldade. Ele vai ali para revelar poder. O poder dele não depende de circunstância, porque ele é o poder. E veja, durante o ministério de Jesus, ele também disse que não veio chamar justos, mas ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Jesus não procurou as pessoas que se achavam boas, certas, corretas, mas aquelas que não viam mais saída para as suas vidas ou que eram desprezadas pela própria religião. Deus se manifestou na escuridão daqueles homens, para cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ele vem e vai ao encontro de homens, de pessoas insignificantes, e eles assustaram, mas o anjo disse para eles: não temais, eis que vos trago nova de grande alegria. E veja, a nova de grande alegria que o anjo traz, a razão da alegria diz, é que nasceu hoje o Salvador de vocês, que é Cristo o Senhor. E diz, a nova de grande alegria é de que a promessa se cumpriu. Aquilo que vocês aguardavam, aquilo que o mundo aguardava, aquilo que é resultado de oração,
se concretizou. Nasceu hoje o Salvador de vocês, que é Cristo, o Senhor. O anjo sinaliza onde encontrar o menino. E neste momento aparece um anjo, multidões de anjos no céu, dando glória a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz aos homens a quem Ele quer bem. Aqueles homens, eles não ficaram só na contemplação, não acharam fantástico, nossa, o anjo apareceu para nós. Eles poderiam ter voltado para casa ou continuado ali no campo, simplesmente vivendo de contemplação, e falando, nossa, que coisa boa, o Deus apareceu para nós. Não, eles não se contentaram. O anjo havia sinalizado como encontrar, onde encontrar Jesus, e eles foram em busca. Eles buscaram a saber de fato, a compreender de fato a mensagem da salvação. Se nasceu o Salvador do povo, eu quero conhecê-lo. E eles foram em busca de conhecer. E o texto diz o seguinte, que eles foram apressadamente averiguar o que o anjo havia dito. Eles buscaram saber, e tomando conhecimento da pessoa de Jesus, o que eles fizeram? Eles divulgaram Jesus às pessoas, e as pessoas ficaram admiradas do relato que eles contaram de Jesus. E eles voltaram, diz o texto, termina o texto melhor, louvando e glorificando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto. Eu quero concluir esta palavra pensando com vocês o seguinte: não é possível falar de Jesus sem conhecê-lo. A maior dificuldade da tarefa missionária é a falta de conhecimento de Jesus. A palavra de Deus até diz assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Como as pessoas conhecem pouco de Deus, conhecem às vezes de ouvir falar. Muitos preferem viver de contemplação. Foi no encontro, voltou, olha, mas foi fantástico. Mas não procura crescer, conhecer, falar daquilo que está disponível àquele que buscam. A palavra de Deus diz isso: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É preciso querer averiguar, conhecer. Caso contrário, nós vamos poder discutir religião, falar da religião, falar se a irmã tocou bem ou não, se cantou bem ou não. Então você fala de um monte de efeito, porque você não tem do que falar. Mas quem conhece o Senhor, conhece o coração de Deus, fala de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o coração fala. A boca fala melhor daquilo que o coração está cheio. Mas quero fazer uma outra afirmação. É impossível uma pessoa ter um encontro pessoal com Jesus e não compartilhar dessa boa nova com os outros. Quando você só tem a religião, você não tem muita motivação para falar, ou você tem motivação para falar. Nossa, a nossa igreja tem um coral que parece aquele que apareceu lá para os pastores. Nossa, tem um irmão que canta, tem um pastor que prega. Pois é, mas quando nós falamos de compartilhar da boa nova, nós estamos falando fruto de uma experiência com Deus, que pode não ter nada a ver com a religião. Quando eu tenho uma experiência pessoal com Deus, eu não consigo ficar sem compartilhar dessa boa nova, porque ela é grande demais para mim. Jesus diz o seguinte, no período da Páscoa, ele diz o seguinte: quem tem sede, venha a mim e beba, e quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, se eu estou cheio de Deus, quando eu abro a boca, sabe o que vai sair? Deus. Eu vou ser um abençoador, eu vou ser um promotor da paz, eu vou gerar alegria, eu vou influenciar as pessoas, porque eu falo daquilo que eu tenho no coração. Se o meu coração está vazio de Deus,
Eu vou falar do vazio que eu tenho, vou falar de novela, vou falar de política, eu vou discutir questões inúteis. Mas se eu tenho Deus no coração, quando eu abro a boca, eu vou manifestar a graça de Deus à vida das pessoas. Esse tempo de Natal é um tempo no qual nós temos a oportunidade de abençoar a nossa casa, de profetizar sobre os nossos o melhor de Deus, profetizar salvação para a nossa casa, restauração, cura, libertação para a nossa casa. Se o nosso coração está cheio de Deus, não podemos perder a oportunidade. E que pena você ter esse tempo e você não usar dele para ser um abençoador. Você já parou para pensar se você não tiver a oportunidade de conviver com esse mesmo grupo no próximo ano? Você vai ter um Natal de recordação, fala, puxa, fulano estava comigo, a fulana. E já pensou que tristeza você pensar, poxa, eu deveria ter manifestado a graça de Deus na vida dessas pessoas, mas estava tão preocupado em comer, que eu nem lembrei que deveria ser um abençoador naquele lugar, abençoar a própria casa, os seus, as pessoas que você mais ama. Eu quero ainda fazer uma outra afirmação. O Natal deve gerar em nós muita alegria, independente de circunstâncias. O Natal ele deve gerar em nós um desejo missionário. Aqueles homens, veja, Deus brilhou onde eles estavam, eles foram tomados por uma alegria, porque o anjo diz, eu vos trago uma nova de grande alegria, não só para você, mas todo o povo. Mas aquele momento também gerou neles um desejo missionário, eles saíram dali, foram interessados em saber, para que pudesse compartilhar. E uma terceira coisa que eu tenho ainda a afirmar, o Natal deve gerar em nós louvor e glorificação. A certeza de que Jesus veio para me salvar, derramou o seu sangue precioso na cruz por mim, pecador. A certeza de que Deus me amou a ponto de se fazer homem, e veio a este mundo e morreu a minha morte, morreu no meu lugar, para me dar perdão, vida eterna, tem que gerar em mim louvor e glorificação. Natal é tempo de buscar ao Senhor, e o Senhor deseja se manifestar em meio às nossas angústias, em meio à nossa escuridão, em meio às nossas coisas que muitas vezes nos marginalizam, nos oprimem. Deus quer se manifestar ali, para brilhar, para revelar caminhos, para mostrar direção para mim e para você. E o Senhor deseja fazer isso por amor. Ele nos ama, ama você. E Ele deseja que você tenha uma alegria, apesar das circunstâncias, porque essa alegria é do Senhor, e essa alegria no Senhor é a nossa força. Que Deus esteja abençoando a tua vida, a tua casa, que Deus esteja sustentando, trazendo a bênção da saúde física, emocional, espiritual, nos relacionamentos, na vida profissional. Que seja um tempo no qual você possa apropriar-se do melhor de Deus para a tua vida, de forma que você possa ser um influenciador, você possa dizer de Jesus para os outros, dessa nova de grande alegria. Amém. Feche os seus olhos, coloca a tua vida diante de Deus por alguns instantes. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus falou no teu coração, mas a palavra de Deus é rica, ela é viva. E certamente, se você permitiu, o Espírito semeou uma semente no teu coração. E eu quero pedir que você peça a Deus que mande chuvas, para que a terra do coração possa amolecer, a ponto de gerar vida, sentido para a vida. Nós cantamos um cântico aqui na igreja, o cântico diz, fortalece a tua igreja. Mas depois ele fala, vivifica as nossas almas. Vivificar é dar sentido, uma razão para o nosso viver. Se a gente vive, ou se a razão da nossa vida está em torno destas coisas, essa vida ela fica sem sentido. O apóstolo Paulo chega a dizer
se a nossa esperança em Cristo limitar-se às coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa alegria. Se apresente a Ele, ore alguns instantes em nome de Jesus. Deus, o Senhor sabe o que cada um está colocando diante do teu altar. E eu quero pedir que o Senhor esteja se manifestando na vida de cada irmão, cada irmã, trazendo luz, trazendo revelação, trazendo direção, orientação para cada um destes amados e amadas. Ó Deus, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes nos sentimos numa escuridão por não ter uma direção correta. Senhor, nesta hora, eu quero te pedir que o Senhor traga luz. A gente está vivendo tempos desafiadores, traga luz, traga-nos fé, traga-nos orientação, capacitação, nos ajuda. Pai, estes amados e estas amadas são preciosos aos teus olhos. E eu quero, Deus, ministrar sobre eles o teu melhor, ministrar a tua alegria no coração deles, ministrar força. Senhor, esta alegria, ela é suficiente para gerar força. Ó Pai, esta alegria, ela é suficiente para motivar outras pessoas. Esta alegria é suficiente para influenciar as pessoas com quem nós nos relacionamos. Senhor, permita que sejamos reconhecidos pelo Deus que servimos, não pelos nossos títulos, não pelos nossos argumentos, desculpas, mas pela vida que vivemos contigo, pela presença do Senhor em nós, que nós sejamos reconhecidos por esse Deus que nos amou, a ponto de se doar na cruz por nós. Ouça cada oração, ministra conforme aquilo que foi colocado diante do teu altar, pois nós oramos em nome de Jesus, amém. Coloque a tua semana diante de Deus, os desafios, se alguém for viajar, não é? Apresente a família diante de Deus, apresente a nossa igreja. Nós estamos aí com desafio agora, ficamos sem Lubick, ficamos sem a Paloma, sem o rapaz da bateria, e agora Deus vai ter que levantar pessoas novas, trabalhar com pessoas novas, e vai ser desafiador para nós. Precisamos da oração de vocês. Vamos apresentar a Deus por alguns instantes, colocando a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, a nossa semana diante do Senhor. Deus, muito obrigado por esse tempo de culto, por cada ato deste culto, pelas irmãs que nos assessoraram na música, pela diaconia, pelo ministério infantil, pelo irmão da mídia. Senhor, cada um tem um valor muito grande na vida da igreja. Quero te louvar pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui como visitante. O Senhor conhece o coração, a necessidade de cada um deles. Eu quero pedir que o Senhor ministre o teu melhor no coração deles. Que o Senhor possa ministrar a tua alegria, a tua esperança. Que o Senhor possa renovar as forças no coração de cada um deles. Ó Pai, eu quero abençoar cada um dos amados e amadas que o Senhor trouxe aqui. Senhor, que eles sejam cheios da tua alegria. Agora nós estamos voltando para as nossas casas. Senhor, nosso maior desafio é a nossa própria casa. Que o Senhor possa nos dar forças, que nós possamos ser profetas dentro da nossa casa, que nós possamos ser canal de bênção dentro da nossa casa, que nós possamos querer o melhor para a nossa casa, que nós possamos ser abençoadores dentro de casa. Senhor, abençoa cada família,
Que o Senhor possa nos levar com este propósito, nosso coração cheio de alegria, para a gente influenciar dentro de casa, influenciar as pessoas com quem nós relacionarmos durante a semana. Ó Deus, eu quero ministrar o Teu melhor, o Teu Espírito sobre a vida de cada irmão e cada irmã. Que o Senhor possa levar cada um em perfeita paz, dar uma noite de paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.